Olá a todos e bem-vindos ao podcast. Hoje é quarta-feira, 19 de março, e essa é a nossa primeira edição do dia. Isso aí. Bom, a gente vai mergulhar num tema que tem gerado bastante debate. A gente vai falar das mudanças implementadas pela administração Trump no governo federal dos Estados Unidos. E vamos focar em duas áreas específicas. A USAID e o Departamento de Educação. Essas mudanças realmente levantaram questões importantes sobre a eficácia da ajuda internacional, o papel dos Estados Unidos no cenário global e, claro, o futuro da educação pública americana. A gente pode começar falando da USAID. Ela foi criada em 1961, durante a Guerra Fria. E o objetivo, naquela época, era fortalecer a presença global dos Estados Unidos usando a diplomacia e o desenvolvimento, em vez de usar a força militar, né? Exatamente. A ideia era usar o que a gente chama de soft power. Isso, usar o soft power. Financiar projetos de infraestrutura, programas de saúde e assistência humanitária em países estratégicos. Isso se tornou uma ferramenta muito poderosa, consolidando alianças, influenciando o cenário global. Mas aí a administração Trump começou a questionar a eficiência da USAID. A gente viu essa mudança de postura. Eles argumentavam que os projetos eram muito caros, que os resultados eram pouco expressivos. Sim. E isso levou a uma redução drástica do orçamento, eliminação de programas e a transferência de algumas responsabilidades para o Departamento de Estado. E um dos exemplos que eles usavam para justificar essa crítica à USAID era o projeto Promote no Afeganistão. Sim, o Promote. Esse projeto, ele tinha como objetivo aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho afegão e recebeu um investimento enorme. 280 milhões de dólares, né? Isso mesmo, 280 milhões. E a meta era beneficiar 75 mil mulheres. Mas os resultados foram bem decepcionantes. Uma auditoria independente revelou que apenas 55 mulheres foram efetivamente promovidas. Então, esse caso acabou se tornando um argumento forte para os que defendiam essa reestruturação da USAID, né? Falando da necessidade de usar melhor os recursos, garantir resultados mais concretos. Mas, por outro lado, teve muita gente que criticou essa quase eliminação da USAID. Sim. Inclusive, pessoas dentro do próprio governo. Eles alertavam que isso ia acabar enfraquecendo a diplomacia americana e abrindo espaço para outros países, como a China e a Rússia, né? A gente viu, por exemplo, a remoção do nome da USAID da sede em Washington. E isso foi visto como uma intenção clara de diminuir a importância da agência. De tirar, né, a agência do papel que ela tinha na política externa dos Estados Unidos. Exatamente. E além do impacto na diplomacia, a gente teve também consequências para universidades, centros de pesquisa que dependiam do investimento da USAID. A Universidade Johns Hopkins, por exemplo, anunciou o corte de 2 mil empregos. Foi um impacto bem grande. Foi. E é importante lembrar que a USAID atuava em áreas muito importantes como a saúde global. Ela era responsável por programas que ajudaram a reduzir as mortes por malária em 50% nos últimos 15 anos. Sim, e a interrupção desses programas gerou muita preocupação. A gente viu, por exemplo, a interrupção de testes clínicos com HIV na África do Sul. Por causa da retirada do financiamento. E isso gerou muita revolta, né? Sim, muita revolta entre cientistas, comunidades. E acabou manchando a imagem dos Estados Unidos como um parceiro confiável. Esse caso ilustra bem esse debate sobre a USAID, né? Sim. De um lado, a busca por eficiência, controle de gastos. Do outro, o risco de prejudicar programas vitais em várias partes do mundo. É uma questão complexa. E essa reconfiguração do Departamento de Educação aconteceu num contexto bem peculiar, né? Porque a partir dos anos 2000, a gente viu um consenso, tanto entre democratas quanto republicanos, de que era importante o governo federal atuar para garantir um padrão mínimo de qualidade na educação pública. Sim, a gente tinha, por exemplo, No Child Left Behind, do presidente George W. Bush, e o Race to the Top, do governo Obama, né? Exatamente. São exemplos claros, né, desse consenso em relação ao papel do governo federal. Então, a postura da administração Trump, nesse sentido, ela realmente chama atenção, porque eles buscaram reduzir esse papel, né? Defenderam uma maior autonomia para os estados, né? E essa mudança de visão se traduziu em medidas bem concretas. A gente viu, por exemplo, uma redução drástica, né, no número de funcionários do Departamento de Educação. O número de funcionários foi reduzido pela metade.
E isso gerou muita preocupação sobre a capacidade do departamento de continuar funcionando de forma eficiente. Será que com essa redução, o departamento conseguiria continuar prestando serviços da mesma forma? Essa era a grande questão, né? A administração Trump justificou a redução falando que era para diminuir a burocracia, tornar o departamento mais ágil, mais eficiente. Mas os críticos argumentavam que isso ia acabar prejudicando a qualidade dos serviços, principalmente para estudantes de baixa renda e minorias. Sim, e teve também aquela tentativa de substituir o atendimento humano por inteligência artificial em algumas áreas do departamento. Essa foi uma medida que gerou bastante polêmica. A ideia, segundo o governo, era modernizar os serviços. Tornar mais acessível, né? Sim. Mas muita gente viu isso com receio, né? Essa desumanização do atendimento, né? Exatamente. Okay. Será que isso não ia acabar prejudicando a qualidade do serviço? E será que isso não ia aumentar as desigualdades no acesso à educação? São questões importantes, né? Sim. E teve também a tentativa de limitar o perdão de dívidas estudantes. Isso também gerou bastante debate. Para trabalhadores de OENs, cujas políticas não se alinhavam com a agenda do governo. Isso. E aí os críticos viram essa medida como uma forma de censura, de controle. Exatamente. O governo estaria usando o perdão das dívidas como uma ferramenta para silenciar vozes discordantes. Então a gente vê que todas essas medidas, elas apontam para uma mudança bem grande, né? Sim. Na forma como o governo federal se relaciona com a educação pública dos Estados Unidos. A administração Trump buscando reduzir o papel do Estado, promover a autonomia dos estados, implementou uma série de mudanças que tiveram impactos profundos no Departamento de Educação. Sim. E consequentemente na vida de milhões de estudantes. A gente ainda está vendo esses impactos, né? A gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para entender se esses impactos foram positivos ou negativos. Se essa aposta num modelo mais descentralizado de educação vai realmente trazer melhorias ou se vai aprofundar as desigualdades. Essa é a grande questão, né? Mas além dessas medidas específicas, essa reconfiguração do Departamento de Educação, ela nos leva a pensar sobre o papel do Estado, né? Sem dúvida. Na garantia do direito à educação de qualidade para todos os cidadãos. A educação é um direito fundamental, né? Essential para o desenvolvimento individual coletivo. E o papel do Estado em garantir esse direito é um tema central em qualquer debate sobre políticas educacionais. E a administração Trump, ao defender essa redução do papel do governo federal na educação, eles argumentavam que a descentralização, a maior autonomia para os estados, seria o caminho para o sistema educacional mais eficiente, né? Mais responsivo às necessidades locais. Mas os críticos, eles argumentavam que essa abordagem ela poderia levar a um aumento das desigualdades entre os estados, né? Como aqueles com menos recursos, oferecendo uma educação de pior qualidade, perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão. E a gente sabe que os Estados Unidos já enfrentam esse problema, né? Sim. De desigualdade no acesso à educação de qualidade. Com escolas em bairros mais ricos, recebendo mais recursos, oferecendo melhores oportunidades para os seus alunos. Exato. Então, a redução do papel do governo federal, segundo os críticos, poderia agravar ainda mais essa situação. Então a gente vê que esse debate ele é muito complexo, né? Multifacetado. Envolve questões ideológicas, políticas, sociais, e não tem respostas fáceis. A experiência da administração Trump com a reconfiguração do Departamento de Educação, ela certamente vai continuar alimentando esse debate, né? Sim. Fornecendo dados, exemplos que a gente vai poder analisar, debater por muito tempo. Com certeza. E para a gente conseguir ter um sistema educacional mais justo, mais equitativo, a gente precisa de um debate amplo democrático, com participação de todos os setores da sociedade. A gente precisa considerar as diferentes perspectivas, analisar os dados e, acima de tudo, ter como objetivo a garantia do direito à educação de qualidade para todos, né? É isso. Independentemente da sua origem social, raça, local de moradia. Sem dúvida. E nesse debate, a experiência da administração Trump
com seus acertos e erros, vai servir como um ponto de referência, né? Para as futuras reflexões, ações. As mudanças que foram implementadas no Departamento de Educação durante esse período e os seus impactos a curto e longo prazo vão continuar sendo analisados, debatidos por especialistas, educadores, formuladores de políticas públicas. É um tema que a gente vai continuar acompanhando de perto aqui no Pavcast. Mas agora, vamos voltar nossa atenção para o impacto global da política externa da administração Trump. Especialmente no que diz respeito a USAID. A gente viu que as mudanças que foram implementadas na USAID pelo governo Trump, elas tiveram consequências muito significativas, né? Tanto para a política externa americana quanto para o papel dos Estados Unidos no cenário global. E a gente precisa lembrar que a USAID, desde sua criação durante a Guerra Fria, ela desempenhou um papel crucial, né? Sim. Na promoção do desenvolvimento da diplomacia americana em várias partes do mundo. Através do financiamento de projetos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura. A USAID ajudou a construir pontes, né, entre os Estados Unidos e outros países. Sim. Promovendo a cooperação internacional. Combatendo a pobreza, a desigualdade. Mas aí a gente viu que o governo Trump adotou uma postura mais crítica, né? Sim, sim. Em relação a USAID. Questionando a sua eficiência. Defendendo uma redução do seu orçamento, da sua atuação. E essa mudança de postura, ela se baseava na crença de que a USAID tinha se tornado uma agência inchada, burocrática. Com muitos recursos sendo desperdiçados em projetos que não traziam resultados concretos. Essa era a visão da administração Trump. E essa visão crítica, ela levou a uma série de medidas que acabaram reconfigurando a USAID. E diminuindo seu papel na política externa americana e impactando a forma como os Estados Unidos se relacionam com o resto do mundo. E uma das medidas mais emblemáticas foi a redução drástica do orçamento da USAID. Ela sofreu cortes enormes durante o governo Trump. E essa redução de recursos impactou diretamente a capacidade da agência de financiar programas em várias partes do mundo, levando ao cancelamento de iniciativas importantes, redução do escopo de outras. Além dos cortes orçamentários, a administração Trump também promoveu uma reestruturação interna na USAID, né? Com a fusão de departamentos, redução do quadro de funcionários, a centralização de algumas funções no Departamento de Estado. Isso gerou bastante controvérsia. Sim. Muitos especialistas criticaram, argumentando que a USAID estava sendo enfraquecida, né? Perdendo a sua capacidade de atuar de forma independente e eficaz. E outro ponto que gerou bastante debate foi a mudança de foco da USAID. Durante o governo Trump, a agência passou a priorizar projetos relacionados à segurança nacional, ao combate ao terrorismo, em detrimento de áreas como saúde global, desenvolvimento econômico, direitos humanos. Essa mudança de foco ela foi criticada por especialistas, né? Sim. Que argumentavam que a USAID estava se afastando da sua missão original de promover o desenvolvimento, a diplomacia. Ela estava se tornando mais um instrumento da política externa americana voltada para a segurança nacional. Então, a gente pode dizer que a reconfiguração da USAID durante o governo Trump, ela teve impactos muito grandes, né, na política externa americana. Mudou a forma como os Estados Unidos se relacionam com o resto do mundo. E gerou muitos debates sobre o papel da ajuda internacional, da diplomacia no cenário global. Sim. As consequências dessas mudanças, tanto positivas quanto negativas, elas ainda estão sendo avaliadas, né? E certamente vão ser objeto de análise e debate por muitos anos. E a experiência da administração Trump com a USAID, ela nos leva a refletir sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, né? Sim. Sobre a importância da ajuda internacional, da diplomacia, e sobre os desafios da cooperação internacional no mundo cada vez mais complexo, interdependente. São questões muito importantes. Sim, com certeza. Pois essa reconfiguração da USAID durante o governo Trump, ela levanta uma série de questões, né, sobre o papel dos Estados Unidos no cenário global. Afinal, a agência, durante décadas, ela foi um instrumento importante da política externa americana, né, projetando a influência dos Estados Unidos em várias partes do mundo. E essa influência, em grande parte, se dava através do soft power, né, o conceito que você mencionou anteriormente.
e que vale a pena a gente explorar um pouco mais. O soft power, né, que a gente pode contrastar com o hard power, né, que seria o uso da força militar, da coerção, e busca persuadir e influenciar outros países através da cultura, dos valores, da diplomacia, né? Exatamente. A USAID, ao financiar projetos em áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico, ela ajudava a construir uma imagem positiva dos Estados Unidos no exterior, né? Promovendo a cooperação internacional, consolidando alianças estratégicas. Mas a administração Trump, ao revisar o papel da USAID, ela meio que adotou uma postura mais cética em relação a esse soft power, né? Priorizando, como você mencionou, ações mais relacionadas à segurança nacional e ao combate ao terrorismo. Essa mudança de postura, ela reflete uma visão mais pragmática, né, da política externa, com menos ênfase na cooperação multilateral, na promoção da democracia, dos direitos humanos em outros países. E essa visão pragmática também se manifestou na forma como a administração Trump lidou com acordos internacionais, né? A gente viu, por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, o abandono do acordo nuclear com o Irã. E essas ações, né, somadas à redução do papel da USAID, elas acabaram gerando preocupações, né, entre aliados dos Estados Unidos. Muitos países começaram a questionar, né, a confiabilidade, o compromisso dos Estados Unidos com a ordem internacional liberal, né, que eles ajudaram a construir depois da Segunda Guerra Mundial. E essa incerteza, né, em relação ao papel dos Estados Unidos no cenário global, acabou abrindo espaço, né, para a ascensão de outras potências, como por exemplo a China, que vem expandindo a sua influência econômica, política em várias partes do mundo, né, e em alguns casos ocupando esse espaço que os Estados Unidos deixaram. A China, por exemplo, ela tem investido bastante em infraestrutura em países da África, da Ásia, da América Latina, né? Através da iniciativa Um Cinturão, uma Rota, e com isso expandindo a sua presença econômica e política nessas regiões. E essa expansão, né, da China, em contraste com essa retração dos Estados Unidos, ela levanta questões, né, sobre a futura configuração da ordem global. A gente pode estar caminhando para um mundo multipolar, né, com diferentes centros de poder competindo por influência e recursos. É possível. Essa reconfiguração da USAID, nesse contexto, ela pode ser vista como um sintoma, né, de uma mudança mais profunda na política externa americana, né, com implicações que vão além da questão da ajuda internacional. É uma mudança que reflete uma nova visão de mundo, né, com diferentes prioridades, diferentes estratégias para lidar com os desafios globais. E essa mudança, como a gente viu, ela também se refletiu na forma como a administração Trump lidou com a educação pública nos Estados Unidos, né, buscando reduzir o papel do governo federal, aumentar a autonomia dos estados. Tanto na política externa quanto na educação, né, a gente vê a administração Trump buscando implementar uma agenda que prioriza a eficiência, né, a redução da burocracia, a devolução do poder para as instâncias locais, seja em nível estadual, nos Estados Unidos, ou em nível nacional, no cenário global. Mas essa agenda, como a gente viu, ela gerou muitas controvérsias, né? Muitos debates acalorados, com críticos argumentando que essa busca pela eficiência, pela redução do papel do Estado, ela poderia levar ao aumento das desigualdades, né? A um enfraquecimento da capacidade do governo de garantir direitos básicos e promover o bem-estar da população. Sem dúvida. O legado da administração Trump, tanto na política externa quanto na educação, ele ainda está sendo debatido, avaliado, né? O tempo vai dizer se as mudanças implementadas durante esse período trouxeram benefícios a longo prazo, né? Ou se ao contrário representaram um retrocesso em termos de justiça social, cooperação internacional e desenvolvimento humano. O importante é que a gente esteja atento a essas mudanças, né? Buscando compreendê-las em sua complexidade, analisando seus impactos a curto e a longo prazo. Afinal, o futuro da política externa americana, da educação pública nos Estados Unidos, temas tão importantes para o país e para o mundo, eles dependem de um debate amplo, democrático, com a participação de todos os setores da sociedade. É isso aí. E esse debate, para ser frutífero, ele precisa se basear em informações precisas, em análises criteriosas e, acima de tudo, num compromisso com a busca por soluções justas, eficazes para os desafios complexos que a gente enfrenta. Com certeza. Esperamos que esse episódio do podcast tenha contribuído para essa busca, né? Fornecendo informações relevantes, estimulando a reflexão crítica sobre temas tão importantes para o nosso presente e para o nosso futuro. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, aos sábados, ao meio-dia. E fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.